principal desafio hoje em dia para mim na minha profissão é conseguir trazer o alto astral que a gente tenta levar para a sala de aula, quando você tá olho no olho ali, né, enxergando o seu aluno, sabendo se aquilo tá funcionando, se não tá, a gente fazer isso sem vê-los do lado de lá. Então, assim, o desafio é fazer com que a aula seja muito alto astral, para tentar garantir com que esse aluno não queira sair dali, não se distraia com uma outra coisa que acontece no entorno dele. Então eu acho que o maior desafio hoje, em tempos de aulas remotas, é isso. Já foi aprender um tantão de ferramenta para a gente conseguir estar aqui, já foi adaptar, né, os materiais, a linguagem e etc. Já foi se manter atualizado, que aliás se manter atualizado é uma coisa que a gente tem que fazer no nosso dia a dia mesmo, mas eu acho que o grande desafio hoje em dia é humanizar a nossa distância para poder trazer os alunos para perto. Esse, para mim, no momento, é o maior desafio. Graças a Deus, acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho e a gente está conseguindo ter um relacionamento muito bacana, apesar dessa distância. Ainda assim, a gente consegue estar próximo, juntinho. Não é do jeito que a gente gosta, não, mas a gente ainda vai conseguir estar mais perto ainda. Preconceito é coisa que não faltou, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, eu tô com 51, então imagina quantas situações eram muito diferentes das de hoje, quantas, como mulher, né, eu tive que vencer e vi várias colegas vencendo ali. Então a gente sempre teve que provar demais que a gente tinha capacidade para ali, que não era alguém que tinha colocado naquele lugar, que as suas conquistas não eram privilégios, que as coisas que você fazia porque você tinha competência para fazer. Então era assim, era matar um leão e mais a tropa toda que vinha atrás dele, né? Todo dia. Então a gente tinha que provar demais, incansavelmente a competência da gente. E tinha muito aquela coisa de desfazer da nossa competência. Então, como mulher, eu vejo que hoje a gente tem uma situação infinitamente melhor do que já foi. E isso é tudo fruto de conquista. Agora, é algo que eu tenho pra mim. A melhor forma de você provar e acabar com o preconceito é mostrar a sua competência no dia a dia, tanto como profissional, como ser humano, né? Então, às vezes uma dificuldade, às vezes um desafio dessa forma, só te instiga a ser melhor. Então, apesar de qualquer dos muitos preconceitos que eu já tenha passado na vida, eu acho que eu me considero uma vencedora nesse sentido, porque estou trabalhando até hoje, cada vez mais feliz com o que eu faço, me sinto segura fazendo, né, o que eu faço hoje como professora, antes como jornalista. Eu acredito que a minha profissão tem uma grande responsabilidade social, sim. Principalmente porque a gente lida com gente, né? E gente que está se formando, gente que está num processo de entender o que é seu papel na vida, no mundo, na profissão, com o outro. Então eu acho que a responsabilidade é imensa. E o professor tem essa coisa dele conseguir incentivar, porque na verdade você joga a semente e você tem que trabalhar aquele momento ali, trabalhar à vontade, a disposição, a curiosidade, a vontade, ser exemplo da coisa da resiliência, de fazer bem feito, de passar um entendimento que às vezes a gente não faz exatamente o que a gente gostaria, da forma da gente, às vezes não é a nossa ideia, mas a coisa do trabalho de equipe, a coisa de vestir a camisa, o lance de você ter uma missão para entregar, então vamos fazer bem feito, né? Fazer junto, fazer o melhor que é possível fazer ali. E isso tudo eu acho que faz toda a diferença no social, faz diferença no entorno da gente, dentro de casa, com as pessoas que a gente convive, faz diferença na vida. Então eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade social, sim, porque a gente lida com gente e a gente recebe, assim, muita energia boa nisso e a gente precisa, né, passar essa energia para o outro também. Acho que a nossa responsabilidade é imensa. Cultura tem tudo, né? Cultura é vida, cultura é o que você come, é o que você veste, são as coisas que você valoriza, né? O que você acha bonito, o que você acha feio, nosso olhar
né? O nosso gesto, a nossa maneira de agir é intermoldado pela cultura. Então a cultura não tem como não interferir num ambiente de trabalho, não tem como não interferir naquelas coisas que a gente faz de escolhas na nossa vida. Então tem interação total. A cultura, ela interage e interfere o tempo todo, seja no ambiente de trabalho, seja na nossa vida pessoal. Total peso de cultura. Eu acho a diversidade cultural maravilhosa. Aliás, uma das coisas que mais me encanta no ser humano é a diferença, é a diversidade, essa pluralidade, essa possibilidade toda que a gente tem de gente ser diferente. Aliás, isso é a grande riqueza da humanidade, é essa diferença que a gente tem. Um não é exatamente como o outro. Então, toda essa diversidade, tanto de culturas, quanto de personalidades, quanto de pensamentos, isso é lindo, isso é divino, isso é uma possibilidade da gente ser cada vez mais, né? E que delícia eu entrar em contato com o diferente. É o diferente que me faz pensar, é o diferente que me faz movimentar, é o diferente que me questiona, que faz eu olhar para dentro, né? E rever as minhas, entre aspas, certezas. E que delícia é poder mudar, poder experimentar, poder respeitar as diferenças, né? O diferente no outro, ele instiga, às vezes, a possibilidade do que há de melhor em mim, que é mudar a minha ideia, o meu pensamento, as coisas. É muito bacana, é muito maravilhoso a gente poder ter toda essa diversidade cultural. No meu ambiente de trabalho eu sou privilegiada, porque eu acho que a gente tem muita alteridade lá, sim, né? As pessoas pensam diferente, muitas vezes assim, em coisas completamente opostas, mas as pessoas se respeitam, né? Então não é porque o outro pensa ou sente diferente de mim, não concorda com as ideias, pensa outras coisas, aliás, ele não tem que concordar, a gente tem só que se respeitar, né? Então eu acho que tem muito de alteridade, sim. É bem bacana o meu ambiente de trabalho, mas me sinto uma privilegiada. Não é todo mundo que tem isso, não. Se fosse para resumir, a principal lição que eu aprendi e que eu tento levar para minha vida profissional e até para minha vida pessoal também, mas se fosse para resumir assim, a grande lição que eu acho é tentar fazer o melhor possível, independente do que seja que você tem para fazer. Se é dar uma aula, a melhor aula que você puder fazer, se preparar para isso. Se é gravar um vídeo, se é dar uma entrevista, se é dar uma palavra para alguém, se é organizar um material, se é limpar uma mesa, não interessa o que seja que você tem que fazer. Se é um detalhe ou se é um mega projeto. Faz bem feito, faz bem feito. Oportunidade é algo que nasce no dia a dia da gente. Às vezes a grande chance profissional está num detalhe que está escondido ali. Não é na grande coisa que te dá uma grande evidência, tá? A diferença está no detalhe. Então eu aprendi isso e tento sempre levar isso para minha vida. Seja o que for para fazer, eu tento fazer o melhor que eu tiver a capacidade e a possibilidade de fazer naquele momento. O resto, o universo encaminha.